Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você, milionário, a mais uma edição aí do podcast dos milionários. E hoje eu vou falar aqui sobre a dúvida louca que todo mundo tá tendo, porque a Selic, a Selic foi cortada mais uma vez, renovou a mínima história para 2% ao ano. E aí a pergunta que todo mundo tá fazendo é: poxa, Vitor, mas e aí? A renda fixa morreu? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Onde que eu invisto? Tá na hora de pegar e botar toda a minha grana, botar tudo na bolsa? O que eu faço? Independente do que você pensa, eu vou falar nesse vídeo hoje sobre a renovação da mínima histórica da taxa Selic e vou responder aqui a pergunta que todo mundo está fazendo, que é se ainda vale a pena investir em títulos atrelados à Selic. E a resposta é sim. Então, eu já vou partir para o conteúdo. Se você está curtindo o vídeo, pelo amor de Deus, dá um like aí, compartilha, dá o subscribe, porque isso vai expandir todo o alcance desse vídeo e vai ajudar ainda mais esse vídeo a chegar em outras pessoas. Então, toca a vinheta aí e bora pro que interessa. Então, antes de tudo, deixa eu só reforçar aqui para você, se você não sabe ainda o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros e ela pauta todo o rendimento dos investimentos de renda fixa do menor risco possível do Brasil, que se chama LFT, que é um título público do governo federal que a maioria das pessoas conhece aí como Tesouro Selic, que você pode muito facilmente ir lá no Tesouro Direto e fazer algum investimento caso você queira por meio da intermediação de alguma corretora. Mas isso só vai valer a pena para um ponto, para a reserva de emergência. Então, hoje, o Brasil está voltando à normalidade, em que os títulos públicos de renda fixa, eles pagam muito pouco, ou até mesmo uma rentabilidade negativa. E isso existe em vários países, em vários lugares aí no mundo, que já tem uma economia um pouco mais sólida, um pouco mais madura, se comparado com a história hoje da economia brasileira. Mas antigamente era normal que no Brasil você vê todo esse patamar aí em que a pessoa pegava o dinheiro dela, botava lá numa renda fixa e isso enriquecia a pessoa, ela conseguia ganhar da inflação e até um pouquinho mais. O Brasil era um dos recordistas aí mundiais de uma taxa de juros elevada, mas isso hoje tudo mudou. Então, se antes bastava alguém comprar um título da Selic ou algum fundo DI e você ia conseguir ganhar dinheiro, isso acabou. Tá? Isso significa que o ganho real da renda fixa diminuiu, está praticamente zero, ou ele pode chegar até negativar. O que isso vai trazer de impacto na vida do brasileiro? O juro real, o ganho real, nada mais é do que você pega o rendimento aí da taxa Selic e diminui da inflação, esse vai ser o juro real. Geralmente, alguns anos atrás, isso era um ganho bem expressivo se você fosse comparar com a média aí de juro real de alguns outros países, mas hoje aqui no Brasil isso está praticamente zero ou beirando negativo. Mas isso não quer dizer que a renda fixa morreu, tá? A renda fixa ela nunca vai morrer. Anota isso aí, a renda fixa nunca vai morrer. Ela sempre vai ser útil, tá? Para investimentos e para planos com horizontes de curto e médio prazo. Eu digo sempre que a renda variável ela é arriscada no curto prazo e a renda fixa ela é arriscada no longo prazo, tá? Então você tem que ver aí qual o risco que você está falando. Se o risco é de investir ou o risco às vezes é de não estar investindo. Então assim, o que você tem que ter claro na sua cabeça? O longo prazo não faz sentido você ter 100% do seu dinheiro em renda fixa. E da mesma forma que no curto prazo não faz sentido você ter todo o seu dinheiro em renda variável. Então, Vitor, mas poxa, o dinheiro que eu tenho ali na minha reserva de emergência não está rendendo nada. Poxa, o que eu vou fazer? Exatamente. Tá? O dinheiro que está na reserva de emergência não é o dinheiro para te enriquecer. A reserva de emergência não enriquece ninguém. Tá? O que você tem que ter bem esclarecido é que ela serve para imprevistos e emergências. Sempre à nossa disposição. O dinheiro tem que estar ali para isso, para nos servir. E aí, se a gente for olhar um pouquinho da história da evolução do homem, a gente sempre pagou pela reserva de emergência. Sempre, sempre, sempre. Quando a gente era lá atrás, caçadores, por exemplo, a gente pagava o preço de carregar uma expressiva carga aí de gordura corporal, porque era a única forma que a gente tinha de guardar alguma coisa. Quando a gente virou agricultor, a gente começou a armazenar nossas safras de grãos e de tudo que a gente conseguia plantar, porque em caso de imprevisto a gente podia usufruir disso. Mas nesse tempo os grãos diminuíam o peso, a gente tinha perdas. E hoje, mais do que nunca, você vai continuar pagando para ter sua reserva de emergência. Você não pode querer ganhar com isso, porque em uma situação de imprevistos, a reserva de emergência vai servir para quê? Ela vai servir para te socorrer e para fazer com que você consiga sobreviver. Tá? Então, não imagine que o seu dinheiro que está na Selic, o seu dinheiro que está em algum fundo DI, o seu dinheiro que constitui sua reserva de emergência, vai te enriquecer. Então, você precisa entender hoje que a sua reserva de emergência ela deve sim continuar sendo aplicada em títulos atrelados à Selic, sim em fundos DI, sim em CNDBs de grandes bancos aí que tenham liquidez diária.
Essa é a função de uma renda fixa que tem uma liquidez tão alta. A gente precisa ter aí, de reserva de emergência, eu sempre recomendo isso para as pessoas, entre 3 a 12 vezes do seu gasto mensal com liquidez. Isso aí depende de 2 fatores, tá? Que é da empregabilidade e das suas responsabilidades financeiras. Isso aí vai definir se uma pessoa vai ter muito pouco ou vai ter muito mais reserva de emergência. Por exemplo, uma pessoa que é um funcionário público e ele tem lá a sua estabilidade financeira e não tem nenhum dependente financeiro, não tem nenhum filho, por exemplo, ele pode se dar o luxo aí de ter 3 vezes do gasto mensal. Mas agora, vamos supor uma empresária, ou então, vamos lá, uma médica que é pilar financeiro da família, tem 3 filhos, poxa, ela é autônoma, ela trabalha com o próprio corpo, cara, ela precisa ter aí um pouco mais de reserva de emergência, porque caso dê algum pepino, ela tem mais alguns meses aí para se reorganizar e para manter todo o padrão de vida da família. Então, o restante, a gente precisa realmente, tirando da reserva de emergência, aprender a correr riscos. O que um juro real muito pequeno obriga nós a fazermos? A diversificar. Então, você vai lá com o resto do dinheiro, você vai comprar ações, você vai comprar fundos, você vai investir em fundos imobiliários. Isso que é importante. Não existe a melhor aplicação. Só existe a melhor aplicação para cada perfil. É muito feio e é muito ridículo você ver alguém falando: ah, eu investi naquilo lá porque o fulano investiu e disse que é o melhor investimento que existe. Cara, sinceramente, o melhor investimento para mim pode não ser o melhor investimento para você. Desculpa o termo, mas o melhor investimento para mim às vezes pode ser uma bosta de investimento para você. Porque eu tenho um perfil que tem um contexto financeiro, um contexto familiar e um contexto trabalhista diferente do seu. Então são demandas diferentes e cada tipo de investimento vai servir para uma finalidade ou para outra. Agora, sua aposentadoria, seus sonhos, não adianta você continuar preguiçoso, igual a gente sempre foi, simplesmente acreditando que você vai colocar seu dinheiro numa caderneta de poupança que seja e você vai ganhar dinheiro. Você precisa aprender a correr riscos e você precisa aprender a estudar o mercado. Então, te encontro aí no próximo vídeo, dá o seu like aqui embaixo e vamos nessa.